Dentre as engenharias presentes no mercado de trabalho, a engenharia elétrica é uma das mais importantes para a manutenção da atual sociedade. O profissional formado nessa área é chamado de engenheiro eletricista e ele possui as habilidades necessárias para estudar, projetar, implementar e dar condições ideais para a dinâmica das instalações de sistemas de potência e de sistemas de telecomunicações eletrônicos. Apesar de amplo, o mercado relacionado à engenharia elétrica acaba se subdividindo em 5 áreas principais: a área de robótica, a área de telecomunicações, a área de controle, a área de eletrônica e a área de potência. Dentre as 5 subdivisões relatadas, há uma que é especialmente presente no dia a dia de quase toda a população mundial: a área de potência. Ela abrange os processos que envolvem a geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, e de maneira prática, é a primeira responsável por permitir que você tenha acesso à energia elétrica. Os sistemas elétricos de potência fazem parte das nossas vidas, de tal modo que não vivemos mais sem eles. Geradores, transformadores, conversores, redes de transmissão, parques eólicos para geração de energia limpa. A lista é imensa e muito variada. No entanto, apresentar esses sistemas desse modo pode fazer com que eles pareçam muito distantes da nossa realidade. E talvez você tenha se perguntado o seguinte: se o setor de potência é tão importante para as nossas rotinas, onde podemos enxergar suas aplicações no dia a dia? É comum que as pessoas imaginem que o setor em questão apenas pode ser visualizado em regiões e situações específicas. Já que é possível que após essa descrição, você imagine que o ramo de potência se resume basicamente a hidrelétricas, parques eólicos, subestações de energia e cabos de alta tensão. Mas mostraremos exemplos rotineiros nos quais os sistemas elétricos de potência são usados no nosso cotidiano. Como exemplo, temos os transformadores, que podem ser encontrados nos postes, e os geradores, que possuem diversas aplicações diferentes, como aqueles movidos a gasolina, que são muito comuns para a prática de campismo, e os geradores prediais, muito utilizados por condomínios em casos de falta de energia. Há também um exemplo muito curioso, que é extremamente importante para a mobilidade urbana em diversos países do mundo: os metrôs. Eles costumam ser muito dependentes dos sistemas elétricos de potência, como acontece no metrô de Salvador, na Bahia, de acordo com o site da CCR, que é a empresa que coordena o metrô da cidade. O metrô soteropolitano é muito moderno, possuindo um incrível sistema de geradores de 2,5 megawatts de potência, que serve para movimentar os trens em caso de cessamento de energia elétrica por parte da concessionária de energia. Além disso, são visíveis vários sistemas elétricos na parte inferior dos trens. Estão entre esses sistemas os conversores e os transformadores. Ao longo das linhas prestadas pelo serviço, também podem ser percebidas longas linhas de transmissão, e estas servem para possibilitar o correto funcionamento das diferentes estações. Além disso, de acordo com a empresa responsável pela coordenação das diferentes estações e do metrô da cidade, desde que o serviço foi inaugurado, mais de 578 milhões de pessoas já foram transportadas. Em outras palavras, fica evidente a presença e a importância dos sistemas elétricos de potência no nosso dia a dia, ao ponto que algumas sociedades do mundo já não funcionam mais sem eletricidade, que apenas chega à população por meio desses sistemas. Agora que sabemos mais sobre o âmbito de potência, temos a seguinte questão: o que faz o engenheiro eletricista para de potência? A resposta é bem ampla, mas vamos dividi-la em 2 setores. O engenheiro desse ramo pode seguir pelo setor de pesquisa, acadêmico ou setor de campo. Segundo o site da Escola de Engenharia de São Carlos da USP, o setor de pesquisa desenvolve estudos para o adequado planejamento do sistema elétrico de potência, assim como otimização de sistemas estáticos de energia elétrica, além de também desenvolver novos métodos para operação e proteção digital de sistemas eletroenergéticos, o que também envolve estudos envolvendo a alta tensão. Esse setor é essencialmente importante para a criação
e aprimoramento de tecnologias que são aplicadas no setor de campo ou até mesmo em outras áreas, como o ramo de comunicação, a esfera automotiva e a área militar. Já o setor de campo se refere basicamente à manutenção, projeção e realização de projetos que se referem aos sistemas elétricos de potência, sendo um setor muito amplo e que se mescla com diversas outras áreas da tecnologia. No caso do Brasil, esse setor normalmente se estende às empresas que administram a distribuição de energia para os estados brasileiros, que podem ser estatais, como a Coelba da Bahia, ou privadas, como a Light do Rio de Janeiro. Diante de todas as informações apresentadas até o momento, é notório que o mercado de engenharia elétrica como um todo segue crescendo, principalmente a área de potência. As causas disso são variadas, mas derivam do atual momento de transição energética do mundo e a crescente demanda energética global. De maneira mais profunda, o crescimento do ramo de potência acontece por conta de fatores como a nova e crescente demanda por matrizes energéticas renováveis e a impulsão da economia que é gerada por maneiras mais eficientes de gerar, transmitir e distribuir energia. Apesar de curiosa, existe uma outra maneira de atestar a tendência de crescimento do ramo de potência, que consiste em analisar o comportamento das diversas esferas da sociedade quando o fornecimento de energia é cessado. Vamos tomar como exemplo uma falha que ocorreu no Sistema Elétrico Interligado do Brasil, no dia 15 de agosto de 2023. Uma falha fez com que quase todos os estados do país ficassem sem energia. Isso acabou acarretando em problemas que atingiram diversos setores do país, como o setor hospitalar e o setor de transportes. Este acontecimento apenas demonstra claramente o quão vital é a energia elétrica para a atual sociedade, e certamente ela se tornará cada vez mais essencial para o seu funcionamento no futuro. Quando falamos de futuro, tendemos a imaginar um mundo onde diferentes setores se mesclam, a fim de que novas descobertas sejam feitas. Nesse sentido, a área de engenharia elétrica vem sendo muito beneficiada por novas tecnologias. Com o avanço da humanidade, existe um crescente aumento na demanda de energia elétrica, o que faz com que os sistemas de potência sejam cada vez mais exigidos e usados aos seus limites. Neste contexto, se faz necessário que sejam aprimoradas as técnicas de proteção e manutenção, especialmente preventiva, das instalações responsáveis pela distribuição desta estirpe de energia, que é extremamente vital para o mundo contemporâneo. O que se tem de mais atual no monitoramento e proteção de redes de potência é o emprego de redes neurais e sistemas smart que verifiquem e levem em conta múltiplos fatores como surtos elétricos, demandas muito altas, danos causados pelo tempo, além de fatores intrínsecos ao equipamento, como o seu desgaste natural e a troca de seus componentes consumíveis. Um dos exemplos das aplicações dessas redes inteligentes é o monitoramento de transformadores de potência, que são um dos componentes mais comuns do sistema de transmissão. Quando associados aos transformadores, esses sistemas verificam as características da energia elétrica da entrada e da saída do transformador, e usam esses dados para verificar o funcionamento correto e alertar sobre a necessidade de manutenção, assim como desativá-lo preventivamente em caso de sobrecarga. O que fica notório após a apresentação de todos esses dados é o fato de que a sociedade evolui ao passo que os sistemas de potência também evoluem. A economia, a globalização e o dinamismo são todos impulsionados pela evolução dessa área, e a expectativa é que ela siga evoluindo cada vez mais.